Oi, tudo bem? Tá ótimo. Tá, tá. Ok. Na realidade, se torna extremamente é, desafiador, né? Falar por último, depois de ouvir esses dois mestres aí com essa brilhante explanação. Mas vamos lá, a mim compete falar sobre o fundo de garantia e outras alternativas, né? E outras medidas dentro da medida provisória aí, que é a 927. Então, começando pelo fundo de garantia, eu gostaria apenas de só fazer uma explicaçãozinha, uma explanaçãozinha bem breve com relação ao fundo de garantia, porque nós temos aí os nossos alunos de direito e eu entendo que é importante. O fundo de garantia por tempo de serviço, ele foi criado pela Lei 5.107, de 13 de setembro de 66, com vigência a partir de 1º de janeiro de 67. E qual era essa intenção? O fundo de garantia é como se fosse uma poupança. O empregador é obrigado a recolher 8% da remuneração do empregado numa conta para o trabalhador. Em caso de demissão sem justa causa, ele saca isso e aí nós temos outras possibilidades de saque. Então aqui só para explicar como é que funciona. Porque aqui quem que vai se beneficiar com essa medida são os empregadores. Porque o artigo 19 da medida provisória, ele estabelece o seguinte: fica suspensa a exigibilidade do recolhimento do fundo de garantia pelos empregadores, referentes às competências de março, abril e maio, com vencimentos em abril, maio e junho, respectivamente. Qual é a parte boa disso, né? Os empregadores poderão fazer uso dessa prerrogativa independentemente de número de empregados, de regime de tributação, da natureza jurídica, do ramo da atividade econômica do empreso e também da adesão prévia. O recolhimento dessas competências, março, abril e maio, poderá ser realizada de forma parcelada, sem a incidência de multas e encargos previstos na lei do Fundo de Garantia. Então, como é que funciona? Essas obrigações relacionadas ao Fundo de Garantia, o empregador poderá fazer uso disso e ele poderá, inclusive, quitar isso em 6 parcelas mensais consecutivas, a partir de julho, ou seja, pós-pandemia, né? Que esperamos que isso realmente aconteça. Só que tem um porém que a medida provisória traz aqui. Para ele poder usufruir dessa prerrogativa prevista no caput, no artigo 19, ele é obrigado a declarar essas informações até o dia 20 agora de junho. Ele tem que fazer ele tem que informar, e essas informações do pedido de parcelamento, elas constituem uma declaração, ou seja, um reconhecimento de créditos dela decorrentes. É como se fosse uma confissão de dívida do empregador. Se nós estivermos falando, gente, de uma empresa com 10 funcionários, esse valor não é muito. Mas pensem, se for uma empresa com 1.000 funcionários, com 100 funcionários, isso já é de grande valia o parcelamento deste recolhimento, né? Só que aí como é que funciona? Vamos imaginar que no curso e no artigo 21 da medida provisória houve essa previsão. Vamos imaginar que no curso do contrato que tenha essa suspensão, a empresa resolva demitir o empregado. Como é que vai funcionar esse recolhimento? Ela é obrigada a fazer o recolhimento dos valores correspondentes sem a incidência da multa e de forma antecipada. Então, ela tem que recolher essa multa do fundo de garantia, esses recolhimentos do mês de março, abril e maio, imediatamente. Por quê? Porque o empregado, ao ser demitido, ele levanta todo o fundo de garantia, ok? Então, portanto, se essas parcelas aí que a empresa resolveu fazer o recolhimento
de forma parcelada, ela tem que realmente cumprir esse regime de parcelamento, desde que ela o faça, como se fosse uma adesão, até determinada data, que é 20 de junho, agora, para que ela possa, a partir de julho, pagar em 6 parcelas, ok? Uma outra coisa importante e inédito que eu costumo dizer é que as medidas provisórias do governo, a maioria, eu costumo dizer o seguinte: abril e já se passaram maio. E os aposentados, os que receberam auxílio, eles tiveram este benefício antecipado. Só que tem só um porém. Se porventura, a lei também teve uma previsão, se este benefício, a alta dele estiver prevista no auxílio acidente, por exemplo, previsto para antes de 31 de dezembro, o INSS irá fazer o pagamento disso de forma proporcional aos meses que recebeu, igualzinho o 13º. O 13º é o valor de uma remuneração anual. Então, eu vou receber, se eu trabalho 4 meses do ano, eu recebo 4/12. E o abono previdenciário veio com essa mesma intenção, que era justamente de tentar aí aquecer a economia, de tentar dar uma segurada, botar um freio nessa situação. Então, portanto, seriam essas ponderações aqui. Eu acredito que eu não extrapolei o tempo. Peço desculpas aí pela minha conexão, que toda hora tá caindo. Eu não sei se foi a internet, o que é, e que infelizmente não ficou 100% como eu gostaria, mas espero ter transmitido a mensagem. E também entendo que essas medidas provisórias aí, que elas venham com a intenção de conter aí o avanço do coronavírus, permitindo algumas medidas de flexibilização dentro das relações trabalhistas, que eu entendo que com uma única intenção, de evitar rompimentos de vínculos empregatícios e tentar, de uma forma, manter os trabalhadores em isolamento. Uma situação jamais vivenciada. Nunca achei que pudesse explicar e falar sobre situações de calamidade no nosso país. Eu sempre ministro aula, mas não tenho um exemplo prático. A parte boa, daqui a alguns anos eu vou dizer, vocês lembram-se do Covid? Aconteceu isso e aconteceu isso. Ok, pessoal? Seria isso, e aí estou aberta aí se precisarem fazer perguntas, os professores aí, se quiserem acrescentar algo também, estou à disposição e estou encerrando por aqui. Vou ligar meu vídeo.